Olha, começar aqui com vocês com um stand-up comedy que eu assisti na Netflix. Chama Tambourine, né? Eu assisti a versão sem cortes ou a versão estendida daquele comediante chamado Chris Rock. No minuto 28, no 30, ele conta as suas aplicações nas suas, né, comédias, no seu tudo. Ele conta uma historinha que ele diz o seguinte: ele levou a sua filha, que estava entrando no ensino médio, para um momento de orientação de calouros, né? Aquele momento onde junta todo mundo no auditório e vem uma pessoa de autoridade do colégio explicar as regras do colégio e dar uma palavra de motivação e de ânimo. Lá pelas tantas, ela disse a seguinte frase: quero que vocês saibam que podem ser o que quiserem e o que desejarem ser. Então a palavra de motivação daquela pessoa estava dizendo assim para os alunos: olha, o que você desejar, o que você quiser ser, você pode, né? Se esforce, se eduquem, bota para frente, né? Coloque seu coração aqui na aula, que vocês vão ver que o futuro de vocês vai ser maravilhoso e aquilo que vocês desejarem, vocês poderão ser. Aí ele responde dizendo a seguinte coisa: ele disse o seguinte: olha, dona, por que está mentindo para essas crianças? Talvez 4 deles poderão ser o que quiserem, mas os outros 2.000 vão precisar usar a solda. Vai trabalhar na indústria, vai trabalhar soldando carro, essas coisas. Aí ele falou assim, completou com a seguinte frase: eu contei pelo menos 60 motoristas de Uber naquele auditório. Ou seja, ele falou: olha, nem todo mundo vai conseguir ser o que quiser. Talvez só 4 pessoas aqui vão realmente ser alguém especial que possa decidir sua vida. A maioria vai trabalhar no emprego que der para trabalhar e muitos aqui vão até trabalhar de Uber. 60 desses alunos aqui serão motoristas de Uber. E eu não acho que motorista de Uber é uma profissão ruim. O meu sogro é um motorista de Uber. Acho que é totalmente bacana. Sabe, traz salário, traz sustento, traz vida. Essa semana eu conversei com um motorista, tava pegando Uber, né? Aí eu conversei com o motorista e ele disse que era o primeiro mês que ele estava fazendo, ele tinha muito medo e tal, ele estava se adaptando, ele estava vendo como eram as coisas, e essa conversa chegou nesse ponto. Realmente, na perspectiva dele, ele não era a primeira opção que ele tinha. Ele ao longo dessa pandemia, foi perdendo as oportunidades, foi vendo o que poderia fazer, onde ele poderia trabalhar, até que chegou, né, com algumas opções já tendo recusado ele, na posição de Uber. E isso traz uma reflexão para a gente. E eu vou fazer para você agora 8 perguntas diante disso que eu falei com vocês. A reflexão que eu tenho para vocês: veja se essas 8 perguntas respondem sim ou não a elas. Diz assim: quantos aqui hoje fazem aquilo que sempre desejaram fazer? Você faz o que sempre desejou fazer? Quantos aqui estão vivendo o casamento que sonhavam viver? Quantos, terceira, possui os recursos financeiros suficientes para todas as suas necessidades? Ou seja, o quanto você ganha, paga tudo que você tem de necessidade e você não tem dificuldade nenhuma nessa área. Quarto, quantos possuem os parentes que sonharam, os pais que sonharam, as mães que sonharam? 5, quantos moram no bairro, na cidade, no país que esperavam viver? O bairro que você vive, a cidade que você vive, o país que você vive, era o que você desejava? Sexto, quantos possuem o tempo que precisava para se dedicar num projeto especial? Você tem um tempo que você quer? Você tem um tempo que precisa para investir nos projetos que você quer? Sétimo, quantos fazem a quantidade de sexo que gostariam? Quantos possuem a quantidade de atenção que gostaria do seu parceiro e da sua parceira? 8. Quantos possuem a saúde dos pais, a saúde dos filhos que desejariam? Seu pai possui a saúde que você desejaria? A sua mãe possui as faculdades mentais que você gostaria que ela tivesse?
Os tratamentos que você paga em sua família são quase inexistentes porque todo mundo é muito saudável? Ainda tem um 9 aqui, olha. Quantos possuem a quantidade de amigos que esperavam ter? E aqui é que está o nosso dilema. A gente batalhou muito na vida na esperança de obter um lugar onde nossas expectativas e os nossos desejos seriam satisfeitos, ou seriam equalizados, ou alcançariam um lugar de satisfação. Mas a gente acontece de perceber na vida que a gente trabalhou muito, viveu muito, lutou muito e hoje a gente não está vivendo no lugar que gostaria de viver, não tem o salário que gostaria de viver, né? de usar, de pagar nossas contas com aquele salário, um salário suficiente. Não temos os amigos que gostaríamos, a família que gostaríamos, o emprego que gostaríamos. Sabe, parece que você se esforçou muito e não conseguiu satisfazer os desejos do seu coração. E vejam só, tem um verso em Eclesiastes que diz assim, Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Aí, a gente se encontra sentado num lugar que tem o nosso nome. Pensa assim no ônibus, tem um assento ali no ônibus que tem o seu nome. Você sentou naquele lugar. Todo mundo diz para você que aquele é o seu lugar. Aquele seu lugar tem uma rotina. Tem tudo que você tem que fazer. A hora que você tem que acordar, o trabalho que você tem que fazer, a rotina que você tem que viver, os filhos que você tem que cuidar, a esposa que você tem que amar. Tudo está descrito naquele lugar. Mas você sente que aquele lugar é de outra pessoa. Que erraram você, colocaram você lá, mas não era ali que você queria sentar. Erraram seu nome, trocaram a etiqueta. Você vive a vida num lugar que não sente que é seu. Como se você tivesse fora de rota, fora da engrenagem. E o pior é que você trabalhou anos da sua vida para chegar nesse ponto. Você investiu anos na sua vida em habilidades para você trabalhar onde você trabalha. Anos na sua vida para ter o relacionamento que você queria ter. Talvez 30, 40 anos trabalhando nisso. Mas você não se sente satisfeito aonde você está. Aí sabe o que acontece? Você começa a pensar assim, rapaz, eu acho que o sistema está quebrado. Porque nem sempre os prudentes têm dinheiro. Nem sempre os sábios têm o que comer. E eu me esforcei tanto e fiz tanto para chegar num lugar que eu não gosto de estar. Então esse sistema milita contra o meu esforço. E se eu seguir as regras como todo mundo diz que é para eu seguir as regras, eu não vou chegar em nenhum lugar melhor, porque eu segui as regras até aqui e não consegui alcançar o que eu queria alcançar. Logo, se esse sistema está quebrado, eu não sei se vale a pena eu investir mais 20 anos na minha vida para tentar chegar em outro lugar, se eu já investi 20 anos e não cheguei onde queria. E aí, gente, ainda mais um pontinho, ó. A gente tem essa frustração, a gente tem esse sentimento que a gente não está no lugar que a gente deveria estar, a gente tem a ideia de que o sistema está quebrado e não adianta se esforçar mais porque eu me esforcei e não cheguei em lugar nenhum. Ainda tem mais um pontinho, é que hoje em dia o tanto de rede social que vem para a nossa vida, nos mostrando que existem milhares de maneiras de viver lá fora. E pior, gente muito mais competente que nós, gente com muito mais capacidade, gente com muito mais recursos, muito mais habilidade, com possibilidades e oportunidades que nós nunca tivemos. Aí sabe qual é o sentimento que dá? De que a gente ficou para trás. Aí diz assim, rapaz, eu estou no mercado para concorrer com essas milhares de pessoas que têm muito mais oportunidade, dinheiro e capacidade do que eu não tenho nem chance de começar a lutar. Eu não tenho chance de fazer uma diferença. Eu estou para trás. Nisso, acontecem 4 reações importantes. Eu vou dizer para você e veja se você se identifica. Mas antes, vamos fazer um resumo do que a gente falou até agora. Primeira coisa, apesar do meu esforço, estou preso numa rotina frustrante que não desejei. Primeiro,
Apesar do meu esforço, estou preso numa rotina frustrante que eu não desejei. Segundo, seguir as regras não funciona. O sistema está quebrado e é impossível crescer nele. Então a segunda coisa é que o sistema está quebrado. É impossível crescer se você seguir as regras. Terceira coisa, a concorrência é grande demais e sempre tem alguém melhor do que eu. Essa dá um resumo do que eu considero a ideia de que a gente vive num sistema quebrado, que embora a gente se esforce, a gente chega sempre num estado de frustração. Aí, amigo, tem 4 reações que eu enumerei aqui de coisas que acontecem quando a gente se depara com essa realidade. Olha, a primeira diz o seguinte, olha, essa frustração gera alguns tipos de comportamento. A primeira, uma tristeza paralisante. Uma tristeza paralisante. Algumas pessoas reagem a essa frustração sem vontade de sair de casa mais. Elas ficam tão desanimadas porque elas dizem, não adianta lutar. Para que eu vou alimentar uma máquina que só faz me oprimir, que não entrega o que eu procuro? Não adianta investir numa coisa que está quebrada. Eu não vejo sentido, eu não vejo propósito, eu não vejo por que levantar da cama, dar minha cara a tapa e levar um murro. Se é para me sair de casa, para me lascar todinho, é melhor ficar em casa e não fazer nada. Então essas pessoas entram num processo profundo de tristeza. E amigos, deixa eu dizer algo para você. Muitos jovens, tendo conhecimento de tudo isso, porque eles começam a ler muito, a ver muito rede social, a ver a vida dos pais. Os jovens hoje estão muito inteligentes. E eles olham esse mundo dessa forma e essa frustração grande que as pessoas estão vivendo, e eles começam a viver um processo de ansiedade fortíssimo, e eles começam a desistir antes de tentar. Tem muitos jovens que já estão tristes, cabisbaixos em casa, desanimados com a vida, sendo que eles ainda nem tentaram e nem se frustraram. Eles já se frustraram por antecipação e já acham que nem vale mais a pena lutar. Segunda coisa, a busca por todo tipo de escapismo. E o que eu quero dizer com isso? Olha, uma vez que as pessoas começam a achar que esse sistema está quebrado e que não vale a pena a gente jogar o jogo, não vale a pena se esforçar mais, não vale a pena a gente tentar mudar o que está aí, para a pessoa conseguir viver o seu dia a dia, ela começa a buscar fugas da realidade. E de uma maneira mais leve, elas começam a jogar muitos jogos de videogame, viver aquele mundinho no videogame, sabe? A pessoa passa ali 2, 3, 4 horas vivendo como um elfo, como um guerreiro, como um soldado. E ali ele fica ali lutando todos os dias ali tira a cabeça dele dessa realidade frustrante, e ele começa a viver dentro do videogame. Pessoas que passam horas e horas em redes sociais, pessoas que passam horas em entretenimento, séries e filmes, tudo para tirar sua mente da realidade. O celular hoje virou a nossa tela para um mundo virtual, e se não, um mundo para uma fuga, para um escapismo daquilo que a gente está vivendo. E a mídia hoje já entendeu isso muito bem. As pessoas na telinha se aventuram, tem romances, tem amigos, crescem profissionalmente, né, fazem coisas maravilhosas, enquanto você está parado aqui assistindo. A sua vida está parada, a vida na mídia está crescendo. E você, ao assistir aquela mídia crescendo, acha que está vivendo um pouco a vida daquele cidadão. Quando aquela pessoa dá um beijo em alguém, você sente que está o beijo. Quando a pessoa faz algo lá, você sente como se estivesse fazendo também. Você está vivendo a vida de outras pessoas. E tem coisas até mais pesadas. Tem gente que vai se entregar em vícios, em compulsões, que está tentando buscar na comida, está tentando buscar na pornografia, está tentando... O corpo reage de forma diferente. Tem gente que vai virar um alcoólatra, tem gente que vai tomar muitos sedativos, muitos remédios para os nervos, tentando todo tempo deixar você sedado para ver se você aguenta a realidade. Então, há muitas coisas mais pesadas nessa relação. E vejam só, quer ver se você está vivendo um processo de escapismo muito forte? Uma vez eu vi um cara contando uma história. Ele estava passando muito tempo na rede social, no Instagram, e ele botou um programa que media a quantidade de horas que ele passava lá dentro. Quando ele foi ver os resultados do programa, ele viu que tinha
6, 8 horas por dia que ele gastava na rede social. Praticamente um terço da vida dele estava passando dentro das redes sociais. Aquilo é um sinal muito claro de que você está vivendo mais fora de si do que dentro de si. Muito mais vendo a vida dos outros do que vivendo sua própria vida. Então a quantidade de tempo que você passa jogando um jogo de videogame, a quantidade de tempo que você passa assistindo filmes e séries, é um sinal muito claro de que você está extremamente frustrado com a sua vida real e está tentando viver um sonho, tentando viver fora de si, escapando, fugindo da realidade. Vejam só, nesse aspecto, a busca por uma religião de forma desenfreada também é um sintoma da pessoa que está tentando fugir da sua realidade. Por isso que pessoas que vão para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não saem de dentro da igreja, abandona a família, abandona a casa, abandona tudo para ficar dentro da igreja, tudo quer saber da igreja, é porque estão extremamente insatisfeitos com todo o resto da vida. E buscam naquela igreja e até em outras seitas, e outras terapias espirituais, e qualquer tipo de relacionamento religioso, um tipo de fuga. Olha, há 4 coisas que as igrejas vão falar com você quando você for fugido da sua realidade material. De novo, eu não separo material de espiritual, para tentar viver um espiritual que foge desse material que você está vivendo que você não gosta. Há 4 discursos que você vai ouvir. Por exemplo, tem pessoas que vão chegar dentro de uma igreja evangélica e vão ficar ouvindo um discurso de que o mundo está acabando, de que o anticristo está aí, de que falta pouco para Deus mandar a bola de fogo que vai matar todo mundo. Então você fica, daqui a pouco eu vou ser liberto dessa realidade. Essa realidade aqui, todo mundo que eu odeio lá fora vai acabar chamuscado. Deus vai me vingar, vai destruir todo mundo. Tá bem pertinho o arrebatamento, tá bem pertinho. Então eu vou ficar aqui na igreja só esperando que a minha vida acabe para mim poder ir para um novo patamar. Então esse discurso, de uma certa forma, é um discurso de fuga. Quando eles são repetidos exaustivamente todos os dias, é porque você está fugindo da sua realidade, esperando que Deus faça algum tipo de coisa para você viver outra realidade. Vejam, há pessoas que vão para igrejas para escutar insistentemente de que um milagre está chegando. Por quê? Porque ela está vivendo uma vida que não gosta, frustrada, chateada, e de alguma forma ir para a igreja e escutar que o milagre está chegando, o dia da virada, a curva do caminho, amanhã tua porta vai se abrir, faz ela aguentar mais um dia, e se ela ficar em casa com a sua angústia, ela não aguenta. Peraí, eu preciso ir na reveladora que vai dizer que meu milagre está chegando, eu preciso ir na igreja para dizer que o meu milagre chega amanhã, porque eu preciso acreditar em alguma coisa, porque a minha vida está muito ruim. Se eu não tiver um milagre, acabou para mim, né? Então tem gente que usa as religiões dessa forma. Tem muitas seitas orientais que vão dizer o seguinte: o seu problema é porque você deseja, porque você tem anseios, porque você quer coisas. Então a solução é você se castrar emocionalmente de todas as formas. Então a partir de hoje você não deseja mais nada. Nada, você só vai meditar e não vai querer mais nada na sua vida. Então, se você não quiser nada, então você não sofre porque não alcançou nada. Então, o problema é que você quis alguma coisa, você quis trabalhar, você quis crescer, você quis ter família, você quis ter amigos, você quis ter amizade, você quis ter uma vida. Então, não tenha vida, né? É quase um suicídio em vida, castração em vida. Então, calma também, que não é por aí. E tem a ideia, muitas vezes, de que, olha, uma vez que só na igreja presta e nada lá fora presta, e a gente está fugindo aqui para a igreja, então sabe o que a gente devia fazer? Transformar o mundo todo numa grande igreja. Então você vai numa religião que está toda hora tentando eleger deputados, eleger pessoas no governo, pessoas de autoridades, para tentar transformar o Brasil num lugar terrivelmente evangélico, os Estados Unidos num lugar terrivelmente evangélico, porque se dominar o governo, se dominar as autoridades, tudo vai virar evangélico e eu não vou sofrer tanto de viver um mundo frustrante. A gente sabe que isso não é possível, que os valores errados estão dentro da igreja, as pessoas são maus porque o pecado habita nelas, e mesmo um crente muito ferrenho tem a sua carne interior, por isso o pecado é uma coisa que você tem que vigiar, tanto os de fora quanto os de dentro da igreja, e se você vive na igreja um bom tempo como eu, já sabe que ter um crente no poder não quer dizer que ele vai ser a pessoa mais excelente, mais boa gestora, mais capaz, mais idônea
Só você lembrar do dia que você soube que a mulher da secretaria roubou o dinheiro que estava na caixinha da oferta, só você lembrar das coisas que acontecem na sua comunidade, do líder espiritual que foi pego traindo a esposa, né? A gente sabe que o crente não é essa coisa toda também. Então, ter um país terrivelmente evangélico que obrigue de forma ditatorial que as pessoas sigam leis, eu não acho que esse é a solução, não acho que esse é o caminho. Mas você acreditando nisso, isso gera em você uma terceira reação diante dessa frustração. Qual é a terceira reação? Que é muito parecido com isso que eu disse. É que as pessoas, de uma forma geral, vão se engajar em ativismo que expressem a sua revolta. E uma das maneiras que as pessoas, né, reagem à frustração é se isolando, ficando dentro de casa, é ficando tristes, é ficando apáticas. A outra forma é buscando escapismos, que foi o segundo ponto. E a religião também funciona como um escapismo. O terceiro ponto é se envolvendo em ativismos, e a igreja também faz esse papel de ativismo. Mas o ativismo pode ser de tudo. A pessoa se envolve em feminismo, se envolve em esquerda, em direita, em política, em discursos de todos os tipos, né? Ideologias, red pill, black pill, todo jeito ela se envolve em algum tipo de discurso que vai fazê-la acreditar que está lutando pelo algo enorme. Esse algo nunca vai se realizar, porque esses eventos, esses discursos, esses sabe, ativismos, eles se alimentam do conflito, eles se alimentam da raiva, da sua frustração. Então, se você se envolve no ativismo, que na sequência ele resolve o ativismo, acabou o ativismo. Então você se envolve, nós vamos lutar pelo governo de direita no Brasil. Aí você se envolve, ele vai dizer, qual é o inimigo? O inimigo é o PT. Então vamos aqui brigar contra o PT. Briga. Aí vamos supor que o PT não é mais o inimigo, ele ficou pequeno, não está mais elegendo ninguém. Aí o que você vai fazer? Pronto, vencemos, deixamos de lutar pela direita, vamos para casa. Não, a direita não, agora o inimigo é outro, o inimigo é X ou é Y, aí você não, tem que voltar a lutar. Então se envolver nesses ativismos, dá um sentimento de que você está chegando em algum lugar, e te dá um sentimento de comunidade, que te faz achar que não está entregue à frustração, mas por outro lado, ele sempre fica alimentando o seu ódio, o seu ressentimento, a sua frustração, porque ele vai sempre eleger um inimigo o qual você tem que brigar. Então para você nunca vem a paz, nunca vem o sentimento de saciedade, de realização, porque sempre tem um inimigo que é muito grande que você tem que lutar contra ele. São reações que as pessoas têm a essas frustrações. Essa daqui são frustrações que geram mais frustrações. 4. Alguns, a partir da desistência da regra do jogo, mudam foco para buscar atalhos para hackear o sistema. Uma vez que elas acham que o sistema está quebrado, que o sistema é impossível de vencer, é como se fosse um cassino e você nunca conseguisse vencer a banca, né? É um sistema impossível de vencer. Foi feito para te deixar frustrado, foi feito para te deixar infeliz, foi feito para te deixar estagnado naquele local. Se o sistema está quebrado, então vale qualquer coisa para mim conseguir crescer. Já que seguir a regra não funciona, então eu vou seguir os atalhos. E são pessoas que arranjam um amante porque o casamento não dá certo. São pessoas que tentam fraudar o governo porque tentar obedecer o governo não dá certo. Que investem em pirataria porque as vias normais é muito caro, não dá certo e estão tentando me enrolar, me tirar dinheiro. São pessoas que vendem produtos enganosos, falsificados para você, que não são bons, esperando te enganar na venda desse produto, que exploram sua boa fé, que fazem propinas, que mentem, que furtam, que prejudicam o próximo. E aí elas acham que topa tudo para poder vencer. Porque estão esperando um atalho. E até são muito enganadas na busca desse atalho, uma vez que qualquer coisa que oferecerem para ela que diga que é um super atalho para ela crescer, ela acaba comprando, acaba entrando, acaba se dedicando àquilo. Estão compreendendo? Estão conseguindo entender? Posso dar aqui uma super conclusão até aqui para ver se você conseguiu captar a nossa problematização do sistema quebrado da vida? Olha, a primeira conclusão que você tem é: já que não existe a possibilidade de mudança, e a gente se encontra numa situação que não gostaria de estar, só nos resta viver a tristeza, expressar nossa revolta, fugir de nossa realidade
ou tentar hackear o jogo. Então, já que a gente não tem como vencer, já que a gente se encontra numa situação frustrada, que não foi a que a gente desejou, que a gente se encontra numa espécie de inconformidade com a vida, só me resta ficar triste, ficar revoltado, fugir da realidade ou tentar hackear o jogo. A segunda coisa que a gente pode entender sobre isso é que existe um grande problema em todas essas reações. Existe um grande problema nisso tudo que eu estou falando. Qual é o grande problema? As pessoas desistiram da ideia de que alguma mudança pode acontecer a partir delas. Ou seja, o problema está no sistema e não nelas. Todo esse discurso vai gerar uma frustração e um desânimo que vai gerar uma conclusão. Qualquer coisa só vai melhorar se algo externo mudar. Seja governo, seja Estado, seja ideologia, seja os outros, seja, tudo está errado. Então eu paro de achar que o problema sou eu e que eu possa fazer algo em mim capaz de mudar a minha realidade. Então eu fico também estagnado em todo o crescimento, em toda a capacitação, em todo o investimento pessoal, porque eu desisti de tentar. E minha única forma de viver é me entregando a um tipo de escapismo ou revolta que não mexe mais naquilo que eu sou pessoalmente. Então, tudo isso acaba gerando uma pessoa que desistiu de investir em si próprio, porque não acredita mais que investir em si pode causar alguma diferença. E antes de eu continuar aqui com algumas soluções especiais para você, algumas reflexões, algumas conversas, eu quero abrir um parêntese, porque eu sei que algumas pessoas que estão nos escutando agora vão ter esse tipo de sentimento. Existem pessoas que estão em crise. E a crise estão tão angustiadas, tão estressadas com tudo, que a crise ela não suporta ouvir nenhum conselho novo. A crise não suporta que eu dê alguma sugestão para você. Porque quem está no meio de uma crise mesmo, assim, braba, ele não quer ouvir palavras, conselhos, direcionamento. Ele quer uma espécie de vingança. Ele quer um abandonar de tudo. Ele quer que tudo se acabe. É como uma pessoa que está extremamente frustrada no casamento depois de ter queimado o arroz, depois de ter chegado na última linha e vai ouvir uma palavra sobre casamento. Qualquer conselho que for dito ali, a pessoa não quer mais ouvir. Ela quer vingança contra o marido, quer que o marido se lasque, quer saber como se separa, não quer ver mais pintado na frente. Uma pessoa que trabalhou num trabalho angustiante, muito chato, muito rotineiro, que machucou a alma dela de tal forma que quando você diz, vamos aqui fazer uma gerência para você melhorar no seu trabalho, a pessoa está em crise, ela não quer ouvir nada não, ela quer que se exploda. Eu quero saber como é que eu faço para sair daqui, como é que eu faço para ter uma vida melhor. Ela quer soluções imediatas, rápidas, que tirem todo o trabalho que ela tem nas mãos e que dê tudo o que ela sempre desejou na vida. Então não há nenhuma ação intermediária que possa ser feita. É sempre algo extremo. Não quero mais saber de nada, quero tudo que eu desejei. É tudo ou nada. Então esse tipo de comportamento, esse tipo de crise, não é solucionado com nenhum tipo de conselho ou conversa que eu possa falar daqui para frente. Nisso, eu quero dizer para você que se você está no estado de crise desse jeito que eu estou falando, que nada importa, você quer vingança, você não quer resolver, você quer acabar, você não quer construir, esse vídeo não é para você. Uma mentoria não é para você, porque a mentoria é um estado de aprendizado. Eu quero aprender, eu quero entender, eu quero ampliar minha consciência. Se eu estou no estado de crise, talvez o que você precisa são outros tipos de conteúdo que te tirem desse estado de crise e muito mais. Talvez algum tipo de remédio, algum tipo de terapia, algum tipo de conversa específica nesse sentido. Então, nada do que eu falar daqui para frente, se você estiver em um estado de crise, ajuda alguma coisa, tá certo? Mas nós que estamos no processo de aprendizado, podemos aprender muita coisa aqui. Olha só, uma coisa que eu quero falar, fechando já esse parênteses e continuando, eu quero conversar com vocês como eu converso com esse quadro, que tipo de pensamentos eu tenho diante desse quadro, que tipo de ideias e conceitos eu tenho a partir desse quadro, tá certo? Ó, primeiro, grande parte, presta atenção, de nossa frustração pode ser amenizada se entendemos antes de tudo, como princípio,
que a vida não é um paraíso, não é justa, é desconfortável, é agressiva e nos dá uma rasteira quando menos esperamos. Você conseguiu compreender? Vou repetir porque foi três frases aqui que eu falei. Escrevi, chega a estar grande aqui, sabe? Diz assim, olha. Grande parte de nossa frustração pode ser amenizada se entendermos, antes de tudo e como princípio, que a vida não é um paraíso, não é justa, é desconfortável, é agressiva e nos dá uma rasteira quando menos esperamos. Todo mundo sabe que quando a gente está muito ansioso para ver um filme, a gente ficou estudando sobre aquele filme, vendo todos os trailers, assistiu 6 meses, tudo que era notícia que saía do filme. Quando a gente vai no cinema assistir, a nossa expectativa está muito alta, a tendência é que a gente, ao assistir o filme, nem goste tanto. Porque a gente tinha uma fantasia, uma imaginação e um desejo que ia ser algo tão extraordinário que quando de fato você assistiu o filme, nada do que foi feito, filmado, chegou no nível do seu desejo, da sua expectativa, da sua cabeça. De maneira semelhante, o inverso é verdadeiro. Quando você não espera nada de um filme, não tem nada, nunca ouviu nenhuma notícia, vai purinho, inocente ver aquele filme, você é surpreendido, você acaba achando que foi muito melhor do que você esperava. Por isso, os nossos desejos e expectativas nos afetam muito quando se fala em frustração. Porque a nossa cabeça, ela não imagina situações ruins. Ela só imagina situações boas. Vamos pensar assim, você vai montar um negócio. Você está dizendo assim, rapaz, eu quero montar uma cafeteria no shopping. O que você vai pensar? Você vai pensar quanto você vai gastar, o que você vai precisar, qual a franquia que você vai juntar, quem é as pessoas que você vai conversar, né? Já vai dizendo quanto é que vai faturar por mês, quanto é o investimento. Você imagina que em 6 meses já está sendo pago tudo que você investiu, que os funcionários vão ser 2, que você não vai precisar trabalhar lá, vai passar lá só 5 horas para pegar o ordenado, fechar o caixa. Então você faz todos os planos. Você coloca a cafeteria, 6 meses, 8 meses depois ela quebrou. Você planejou quebrar? Não, mas quebrou. Na sua mente, você não imagina nada quebrar. Você não imagina que os funcionários vão ficar doentes ao mesmo tempo naquela semana e você não vai ter ninguém para colocar no lugar, que aquele ponto no shopping não foi o melhor shopping, que aquela ideia de fazer o café fulano de tal foi uma ideia errada. Você não imagina nada que possa dar errado, você só imagina que as pequenas dificuldades você vai saber resolver, que são coisas naturais de você prever. Mas é muito simples, você vai no shopping num ano e depois visita o mesmo shopping no ano seguinte, você vê que muitas lojas fecharam e outras lojas abriram. Aí você vê todas aquelas pessoas que botaram loja naquele shopping esperando que fosse dar certo. Imaginaram que ia fechar um ano depois? Todas aquelas lojas que estão fechadas com aquela coisa em breve, loja tal, eram outras lojas antigamente que alguém acreditou que ia dar certo. Então a nossa mente imagina que a gente não vai ter nenhum trabalho, nenhum problema no casamento, que a gente não vai ter nenhum problema nos negócios que a gente faz, sabe? A gente não imagina coisas ruins, a gente acha que vai ser saudável a vida toda, que nunca vai ter um Alzheimer, nunca vai ter um Parkinson, nunca vai ser atropelado e acabar com o joelho, que a gente nunca vai ter nenhum tipo de dificuldade. A gente sempre tem aquela ideia de que nosso futuro é até 80 anos, até 90 anos. A gente não considera que a gente possa viver só até os 55, aos 69, que uma pandemia dessa possa acontecer. Então, a nossa mente fantasia muito, mas ela não tem compromisso com a realidade. A realidade gira num ritmo e a nossa mente gira em outro. E se a gente começar a compreender que a gente vive numa realidade que é difícil, agressiva, dá uma rasteira na gente e é complicada, você vai se proteger das frustrações que acontecem quando você só tem sonhos maravilhosos dentro da sua mente. E toda essa explicação inicial veio para que você pudesse compreender isso. Tudo que a gente falou nesse início, toda essa frustração, esse quadro que eu montei para você, foi exatamente para você quebrar a expectativa e os desejos e os sonhos que você tem de que tudo vai dar certo no futuro. E eu considero que você entender isso
é um passo além do que você está hoje. Porque muito da frustração acontece por causa desse loop. Eu espero coisas, eu sou frustrado pela realidade, depois eu tenho que passar um tempo entendendo o que aconteceu comigo, aí depois eu tenho que sonhar de novo, vou ser frustrado pela realidade, e esse loop me faz perder um tempo enorme tentando lamber minhas feridas, entender o que aconteceu, chorar porque que não deu certo, culpar a Deus, culpar o próximo, culpar todo mundo, ficar chateado, né? Então, isso é um processo angustiante que gasta tempo de vida. Se eu conseguir ultrapassar esse processo com a consciência mais preparada para viver na realidade, eu economizo um tempo precioso que eu poderia estar usando para construir uma vida melhor. Então, a primeira coisa que você tem que entender de fato é que eu nunca vou te oferecer uma super dica, uma super chave para você ter uma vida feliz. Porque eu não acredito que exista uma chave que me faça ser feliz. Estalar de dedos que a partir de amanhã minha vida vai ser feliz e não vai ter mais problemas. O que eu acredito é aprender a ter uma mentalidade que me faça saber viver na vida real da maneira como a vida real é. E se eu tiver uma mentalidade baseada na vida real, eu vou poder me frustrar muito menos e já me preparar de antemão para a ideia de que eu posso não dar certo ou me frustrar em determinadas coisas. Com uma mentalidade madura dessa forma, eu sou muito mais ágil e capaz de prever os problemas que vão acontecer e me adaptar quando eles acontecem e não passar muito tempo da minha vida lambendo as feridas. Por isso, você tem na sua vida muitas coisas invisíveis, projetos, sonhos, visões de mundo, coisas que você acha que vão acontecer, sentimentos. Existe um mundo invisível dentro de você que imagina, narra e molda o mundo. E existe a realidade. O que eu estou dizendo é, vamos diminuir esse mundo invisível que gera milhares de expectativas irreais e vamos ampliar o nosso foco em enxergar a vida real que está à sua volta. Aquilo que de fato existe, o que de fato você tem, quem de fato você é e como a vida se comporta nesse processo. Deixar de viver no mundo dos sonhos para viver no mundo real exige de que você comece a olhar as coisas que você tem não com desprezo, não como se fosse algo ruim, mas de forma agradecida pelo que você já tem. Eu vou explicar isso. Porque quando a gente deseja muito algo que está no futuro, a tendência é que seja que eu não valorize o que eu tenho hoje. Se eu só penso naquilo que meu marido vai se transformar num dia futuro, que eu espero que ele seja, eu deixo de agradecer e de ser grato pelo marido que eu tenho hoje. Se eu só penso no salário que eu vou ter daqui a 20 anos, eu deixo de agradecer e ser grato pelo salário que eu tenho hoje. Se eu fico sempre imaginando como minha vida será boa daqui a 2 ou 3 ou 6 anos, eu deixo de olhar minha vida hoje, o que eu tenho hoje, com um olhar bom, com um olhar agradecido, com um foco saudável naquilo que eu tenho. E se a gente parar para olhar para a nossa vida com os olhos positivos, bacanas e agradecidos, a gente começa a perceber coisas que nunca percebeu e o nosso ânimo muda demais. Porque agradecer é o oposto de reclamar. A frustração me faz ficar reclamando e amargando tudo que eu tenho. Agradecer me faz olhar aquilo que há de bom do que eu tenho, uma vez que eu parei de olhar para aquilo que eu não tenho. E eu comecei a focar nas coisas que eu tenho hoje. Por isso, um exercício para você agora. É um exercício mesmo, a gente está aqui numa mentoria. Comece a listar as coisas que você tem na vida. E depois que você listar elas, comece a agradecer por cada uma delas. Por exemplo, Deus, obrigado por minha esposa. Você colocou, eu tenho uma esposa. E o fato de eu ter uma esposa é algo maravilhoso. Há muitas pessoas que não têm esposa. Por isso, quero, em vez de reclamar da minha esposa, em vez de ficar pensando no que minha esposa deveria ser, quero agradecer pela minha esposa. Olha, eu tenho um carro velho. O carro já tem 7 anos de idade, 8 anos de idade, vive mais na oficina do que na garagem, mas graças a Deus eu tenho um carro. Esse carro me foi útil, fui muito feliz com ele, tenho muita história para contar, ele precisa de um cuidadozinho, mas ele me leva daqui para acolá. É um carro bom que eu tenho, é velho, mas é meu. Obrigado por um carro. Obrigado por ter um lugar para dormir.
Obrigado por ter uma família. Obrigado por ter saúde, por estar vivo, por ter sentimentos, por ter comida, porque Deus está comigo. Obrigado pelas minhas memórias boas. Obrigado pelas habilidades que eu tenho na vida. Comece a agradecer mais do que reclamar. E para mim agradecer, eu preciso olhar para o que eu tenho. Parar de olhar para o invisível que eu nunca tive, ou que eu nunca vou ter, ou que na minha cabeça é fantasiado como um paraíso, e começar a olhar as coisas que eu tenho agora. O que eu tenho agora? Agradeça pelo que você tem. Então vamos repetir rapidamente o que a gente está fazendo nesse exercício. A gente está dizendo que você precisa diminuir as suas expectativas e os seus desejos, os seus sonhos de futuro, porque a sua mente fantasia um paraíso que não existe. Parar de ver o mundo como um lugar bonzinho, que ele realmente é um lugar agressivo, difícil, desconfortável. Ao mesmo tempo, focar e ansiar naquilo que você tem hoje. E agradecer pelas coisas que você tem hoje. E isso vai fazer o que por mim? Isso vai me fazer prestar atenção naquilo que Deus colocou na minha mão. E quando Deus coloca algo na sua mão, é porque Ele sabe que você tem capacidade de gerir aquilo que Ele te deu. Mas Ele espera que, ao receber aquilo e você se tornar mordomo dessas coisas que Ele colocou na sua vida, você saiba multiplicar isso, agir em cima disso para transformar isso em algo melhor, como na parábola dos talentos. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 3 e o outro recebeu 5. E cada um pegou o seu talento e saiu para multiplicar. E quando o Senhor voltou e foi ver o que foi feito, aqueles que tinham multiplicado, que tinham pegado aquilo que tinham recebido e tinham transformado em algo maior, foram altamente elogiados pelo Senhor. Mas aqueles que era um que enterrou o talento e disse, isso aqui não presta, não vou fazer nada, vou desistir, vou viver meu escapismo, esse foi tremendamente repreendido pelo Senhor. Por isso, ainda que eu tenha recebido só 1 talento ou tenha recebido 5 talentos, meu papel é agradecer pelas coisas que Deus colocou na minha mão e multiplicar. E mesmo em situação difícil, a gente deve fazer isso. A gente lembra na Bíblia a história de Eliseu. Na história de Eliseu você percebe de que há um momento onde um dos filhos do profeta, homem de Deus, morreu e tinha muitas dívidas. A sua esposa e seus filhos ficaram em situação horrível. E o credor queria levar os filhos desse profeta como escravos. Aí a moça, a mãe, aflita que ia perder seus filhos para a escravidão, foi conversar com Eliseu. Eliseu, aquele seu aprendiz, aquele seu discípulo, que era meu marido, ele morreu, deixou uma dívida, e a gente está numa situação muito difícil, me ajude. Então Eliseu falou assim, o que você tem? 2 Reis 4:2, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Isso aqui é muito importante porque foi a partir dessa vasilha de azeite que o profeta mandou uma palavra, ela entrou na casa dela, pegou as vasilhas, saiu multiplicando aquele azeite com a bênção de Deus, houve um milagre da multiplicação. Depois ela saiu daquela casa, foi no mercado, vendeu o azeite, pagou a dívida e começou a viver agora de um comércio de azeite naquela região. O fato é, aquela mulher disse, eu só tenho uma botija de azeite, mas ela tinha a casa dela, ela tinha os filhos dela, ela tinha as amigas, ela tinha as vasilhas e ela tinha uma bênção de Deus para multiplicar. Quando você começa a olhar o que lhe falta, me falta dinheiro, me falta meu marido, a minha vida foi horrível, eu não fiz mais nada, eu morri nesse processo. Quando eu comecei a olhar o que eu tinha, eu tenho minha energia, eu tenho minha vida, eu tenho meus filhos, eu tenho azeite, eu tenho vizinhos, eu tenho uma casa, eu tenho vasilhas. Ela começou a dar um processo de multiplicação e crescimento a partir daquilo que ela tinha. Então, eu vou fazer para vocês algumas perguntas agora, perguntas importantes. Veja se você consegue responder de forma prática essas perguntas. Diz assim, olha, qual é o meu patrimônio? De fato. O que você tem? Segundo, quem são a minha rede de sustentação? E aqui eu coloco seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, né? Seus clientes, a sua rede de sustentação. Isso é um valor, isso é algo que você tem.
Como aquela mulher tinha vizinhas que emprestaram as vasilhas. 3. Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer? O que você é bom? O que você pode fazer com as suas habilidades, com as suas capacidades? Vamos supor que a sua habilidade seja uma pessoa que aprende fácil. Eu aprendo fácil. É uma habilidade. O que eu posso fazer com essa habilidade? Muita coisa, né? Eu posso aprender coisas que eu não sei hoje que vão me dar recursos amanhã. É uma habilidade. O que você pode fazer com elas? Você pode ter uma profissão, você é um artesão, você é um cara que gerencia contas de uma empresa, você é um cara que faz programas de computação, você tem uma habilidade. 5. Onde essas habilidades seriam mais bem utilizadas? De repente você tem muitos valores, muitas capacidades, mas você está no lugar errado. Então, qual é o lugar que elas seriam mais bem utilizadas? 6. Onde existe um lugar no mundo que precise de alguém que saiba o que eu sei? Às vezes, você precisa procurar a necessidade que você é a resposta. Existe uma necessidade no mundo que você sabe resolver, só que você tem que unir esse lugar que está precisando com você que sabe resolver essa necessidade. Então, aqui a gente está perguntando o que você tem, o que Deus colocou na sua mão, qual é o talento que você possui. Porque a partir de você deixar de olhar o que você não tem e passar a olhar o que você tem, você pode gerar uma estratégia de gerenciar a sua crise, a sua vida e começar a fazer um plano de ação para te tirar dessa estagnação e dessa frustração. Olhar o que eu tenho é deixar de olhar para algo que me deixa frustrado e começar a ser grato e montar uma estratégia em cima do que Deus me deu. E responder perguntas como essa é maravilhoso, porque a partir do momento que eu vou perguntando quem eu sou, que habilidades eu tenho, onde eu devo ir, que lugar me aceita melhor, isso vai me deixando mais consciente dos propósitos de Deus para a minha vida. Porque Deus me fez com essa habilidade? Aonde Ele queria que eu atuasse a partir do ponto que Ele me deu esses dons, esses talentos, essas visões? Então, essas perguntas e fazer perguntas para nós nos gera uma consciência de onde a gente pode estar e do que Deus queria para nós. A gente vai tendo uma consciência dos propósitos de Deus para a minha vida. E nesse momento talvez você diga assim, Felipe, mas eu sei tudo que eu sei fazer, o problema é que eu não sou feliz fazendo o que eu faço. Do lugar onde eu trabalho, eu não sinto um propósito, eu não sinto assim que foi lá que Deus queria que eu estivesse, eu me sinto triste, eu me sinto infeliz. De novo, preste atenção que você está negando o real em detrimento a um imaginário. Você está imaginando que existe um lugar que você vai ser mais feliz, que você vai trabalhar melhor, que lá as pessoas são mais gentis, que não tem inveja, que você vai trabalhar de 8 da manhã até 2 da tarde com salário grande e sair feliz. Mas quando eu digo pare de sonhar com essa realidade que muitas vezes é muito difícil e não existe, e olhe para o que você tem, e o que você tem é o que Deus te deu, é você também entender de uma certa forma. Eu vou dizer isso aqui é muito firme. Presta atenção. A vida é meio tediosa. A vida não é uma montanha-russa de emoções e adrenalinas todos os dias que você... fechei um negócio, tô milionário, vou fazer isso, vou fazer aquilo, olha só que alegria, olha o meu amor, hoje dei um abraço nela, olha só que paixão. A vida tem muito tédio, o casamento você gerencia rotinas, o seu emprego muitas vezes você vai ter que gerenciar problemas, dificuldades, você às vezes você é um dentista, adora mexer na boca dos outros, mas depois de extrair 10 dentes num dia, você não aguenta mais ver uma boca, você se sente entedioso daquele trabalho. Gerenciar a vida é também entender que ela não é essa coisa maluca de felicidade. E muitas vezes no meio do tédio é que Deus vai te dar criatividades, vai te dar visões, vai te dar possibilidades, mas qualquer trabalho é enfrentar um certo tédio mesmo. Trabalho dá trabalho. Trabalho é um trabalho. Trabalho cansa. Trabalho sua. Trabalho desgasta. Desde o Gênesis a gente tem essa ideia de que com o suor do seu rosto você vai se alimentar. É um negócio difícil, é uma punição que Deus colocou em cima da gente. O trabalho não é algo que deixa a gente morto de feliz. Até traz felicidade, mas é algo que você tem que superar diariamente. Então não fique sonhando também demais com um lugar que seja maravilhoso, que tenha o seu propósito, que seja algo assim, né? Não existe esse lugar tanto para tantas pessoas. Pode ser que você mudando, você consiga um lugar melhor. Glória a Deus por isso. Mas não vá também criando as expectativas frustrantes que a gente já trabalhou aqui para você não ter.
procure não dar tanto bola para sentimento. Procure focar nos resultados. As habilidades fazem esse resultado. É sinal de que isso é algo que Deus me deu. Como eu vou usar isso de forma prática, que gere eficiência, né? Onde eu vou focar minha energia, onde eu vou multiplicar minha vida. Segunda coisa que eu tenho para você, diante dessa problematização que a gente fez, dessa frustração da vida, dessa ideia de um sistema quebrado. A primeira coisa que eu falei com vocês foi quebrar as ilusões, focar no que você tem, ser grato por isso e começar um processo de multiplicação. A segunda coisa, diante desse discurso todo de frustração que a gente ouviu, é a seguinte: ao mesmo tempo que esse discurso inicial que eu fiz serve para você quebrar as ilusões, toda essa problematização que mostra que o sistema está quebrado vai quebrar minhas ilusões, também é importante a gente desconfiar desse mesmo discurso, dessa mesma narrativa que diz que eu não tenho opção nenhuma, que eu estou fadado a uma estagnação e que agora só devo buscar um escapismo, ou ficar triste, ou ficar revoltado na vida. Veja, esse discurso que eu fiz inicialmente para essa mentoria, que eu fiz uma problematização mostrando que muitas vezes a gente está num sistema quebrado, estagnado, frustrado, porque aquilo que a gente plantou não foi aquilo que a gente colheu, é em parte uma verdade, uma maneira de ver o mundo, mas também a gente pode enfrentar essa visão desconfiando que algumas conclusões que ela chegou, se elas são realmente verdade ou não. É saudável você questionar discursos que dizem que você não pode nada, que você é um coitadinho, que você é a vítima, que fique no seu quarto chorando, que nada que você vai fazer dá certo. É muito saudável você perceber se isso é verdade mesmo e até onde isso é uma verdade. Com certeza, eu acredito na injustiça social. Eu sei que a gente vive num mundo altamente desigual e que as pessoas estão colocadas em situações que elas não desejaram. Também eu acredito que é muito difícil uma pessoa sair de uma posição de extrema pobreza e chegar numa posição de virar um milionário. As próprias estatísticas mostram isso. Eu não fui trazer aqui as estatísticas para você porque eu não quero ficar enchendo isso aqui de dados e tentar provar para você. Eu estou partindo do princípio que você já acha que eu tenho algo para te ensinar. Eu não preciso ficar provando toda hora tudo que eu digo. Mentoria é isso, você que me escolheu, não foi eu que escolhi. Veja, então há muitas estatísticas que mostram que é um pequeno número de pessoas que conseguem sair de uma situação de extrema pobreza para uma de riqueza, inclusive em países como os Estados Unidos, que proclamam um sonho americano de cima para baixo. Eu já li livros aqui, tem livros aqui atrás que falam disso, de que é muito pouco provável uma pessoa fazer essa transição entre estar na pobreza para uma riqueza, mesmo nos Estados Unidos, em países desenvolvidos. Mas o que essas pessoas não contam e não dizem para nós é de que, embora eu não saia da extrema pobreza para a extrema riqueza, há muito micros movimentos no meio dessa régua. E ninguém fala isso porque isso não vem do livro. Mas o que eu quero dizer é, embora eu possa não nascer camelô e virar o Silvio Santos, eu posso sair de uma situação pior para uma melhor porque fiz decisões corretas, investi minha vida de uma maneira bacana e fiz por onde fazer essa movimentação. Eu posso não fazer grandes movimentos numa régua social por causa da desigualdade, mas coisas que eu faço na minha vida podem influenciar para melhor, sim. E amanhã, daqui a 5 anos, 6 anos, você pode ter uma vida melhor porque tomou decisões melhores na sua vida. Por isso, a gente não pode desacreditar de que tudo que a gente faz é inútil e que nada que a gente fizer presta. É sair do discurso, já que eu não posso tudo, então eu não posso nada. Entendeu? Tem gente que tem esse discurso, já que eu não posso tudo, então também não posso nada. Não, peraí, eu não posso tudo, mas alguma coisa eu posso. Eu não posso virar um milionário, mas eu posso melhorar de vida. Bacana, gente? E diante disso tudo, uma das coisas que eu quero falar para vocês e que vocês já aprenderam muito comigo nas minhas palavras, é o fato de que quem acredita em Deus, quem tem Deus como Senhor da sua vida, quem possui fé no coração, também deveria ser aquele que acredita no Deus do impossível, no Deus que move realidades, no Deus que muda histórias, no Deus que muda destinos. Eu me lembro de uma mensagem que eu fiz chamada Cordas Invisíveis, que eu falei muito desse texto bíblico, depois você vai lá assistir essa mensagem, mas eu queria repetir esse texto com vocês. Está em 1 Crônicas
4:9. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Das coisas mais interessantes da vida de Jabez, que só está aparecendo em 2 versozinhos na Bíblia, é de que ele foi uma pessoa muito respeitável. Mas ele nasceu numa família de uma maneira muito difícil e recebeu o nome de dor, aquele que causa dores. Na época bíblica, um nome estava atrelado a seu destino. E aquele rapaz nasceu de uma situação que tinha o nome dor atrelado a seu destino. Ele nasceu para sofrer e ele nasceu para causar sofrimento. Mas ele, não se conformando com a sua vida, entendendo que Deus era o caminho para a transformação, ele orou a Deus e disse: Deus, abençoa-me e aumente as minhas terras. E Deus atendeu o seu pedido, porque ele entendeu que Deus é aquele que pode mudar realidades e mudar situações. Por isso, amigo, aquele que tem fé, aquele que acredita em Deus, aquele que tem Deus no coração, ele não pode ser entregue a um discurso que diz que você não pode fazer nada, que desiste, que fique preso no seu quarto. A gente tem que ser aquele que acredita na multiplicação, que acredita no crescimento, que acredita que Deus pode fazer maravilhas no meio de nós e que eu só vou parar de crescer na hora que Deus disser: é aqui que eu quero você. Mas para que isso seja uma verdade, eu tenho que fazer aqui um disclaimer, um parêntese com você. Porque Deus só vai nos levar para algum lugar melhor, só vai fazer uma transformação na nossa vida, se a gente estiver lutando uma luta que Deus gostaria que a gente lutasse. Se a gente estiver junto com Deus naquilo que Deus quer que a gente faça. Porque se eu fizer algo totalmente contrário ao que Deus quer fazer, como é que Deus vai me abençoar para mim ser longe da vontade dele? Olha, Deus, eu quero fazer a coisa mais horrível do mundo, eu quero viver a vida mais longe de ti, eu quero fazer tudo errado, me abençoa para me ficar mais longe de ti. Não é possível. Então, para que Deus nos abençoe, a gente tem que seguir lutando aquilo que Deus deseja para nós. É como se Deus tivesse o fluxo da sua vontade. Em vez da gente tentar ficar pegando a vontade de Deus e levando para o nosso lado, a gente tem que entrar na vontade de Deus e seguir o fluxo. Porque se eu estiver nessa correnteza da vontade de Deus, a própria correnteza vai me levando para frente. Por isso, eu tenho 3 perguntas para você agora. Preste atenção nessas perguntas. Primeiro, para onde Deus deseja que eu vá? Para onde Deus deseja que você vá? Segundo, qual é o alvo de Deus para a sua vida? Onde é que Deus deseja que você alcance? Qual é o alvo? Qual é o objetivo? Qual a minha missão e o meu chamado em Deus? Responder essas perguntas é fundamental para a sua vida. Até porque, quando a gente estabelece um alvo, uma prioridade, a gente pode começar a reorganizar todas as outras áreas da nossa vida a partir de uma prioridade. Porque quando tudo é importante, nada é importante. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Mas quando você estabelece uma meta e um alvo, um chamado de Deus, um propósito em Deus, então você começa a poder organizar todas as áreas da sua vida para caminhar segundo esse alvo e fazer todas as áreas da sua vida se potencializar a partir disso. Mas eu já adianto para você uma coisa. A resposta que Deus vai te dar não é que ele deseja que você seja um milionário e fique buscando e correndo atrás de dinheiro. A resposta de Deus não vai ser: meu filho, eu quero te trazer da área da pobreza para a área do Bill Gates, do milionário. Meu propósito para você é te fazer ficar rico. Isso não é uma resposta que Deus daria. Eu vou trazer 3 versos para você já tirar isso da sua mente. Deus não está aqui para te fazer milionário, certo? 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. E aí a gente percebe que aqueles que estão nessa vida procurando ficar rico, esses vão ficar sofrendo mais do que os outros. Porque a busca pelo dinheiro gera sofrimento, certo? Não quer dizer que ao fazer o propósito de Deus você não possa ter prosperidade no caminho. Mas quando o foco é a prosperidade e o dinheiro, isso causa sofrimento.
A prosperidade e o dinheiro sempre é uma consequência da vida que você viveu diante do propósito de Deus e não um alvo. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando você tem o foco no dinheiro, você deixa de ter o foco em Deus e o dinheiro vira um ídolo. Então, de novo, a resposta de Deus para você não vai ser correr atrás de dinheiro. Outro versículo, Marcos 8:36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, amigos, já entendam. Os propósitos de Deus não têm a ver com acúmulo patrimonial de dinheiro. Os propósitos de Deus têm a ver com relacionamentos, com amor, com perdão, com cura, com consolação, com crescimento do reino, crescimento das relações, com família, com casamentos, com amor, sabe? Com fazer um mundo um lugar melhor, um mundo de paz, um mundo onde as necessidades são respondidas com produtos bacanas que fazem uma justiça social com seus funcionários e a gente possa viver de uma maneira bacana, mais justa, mais legal, sabe? Tudo que é de bom, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, sabe aquele versículo de Paulo? Se há algum louvor, se há algo bom, nisso pensai. Tudo que vai fazer melhor essa relação uns aos outros. Por isso, amigo, todos os propósitos de Deus não estão focados em acúmulo de patrimônio, mas estão focados em transformar esse mundo num lugar mais justo, mais legal, mais bacana, mais cheio de amor. E aí você tem que procurar e desenvolver qual é o propósito e a luta que você quer que Deus lute contigo. É importante definir essa luta para que você possa sintonizar o seu coração. Bacana? Terceira coisa que eu quero que você faça diante dessa nossa problematização que a gente fez aqui no começo, falando dessa coisa da vida ser um sistema quebrado, que deixa a gente frustrado, com o sentimento que a gente não conseguiu aquilo que a gente desejava. E eu falei aqui de muitas reações que as pessoas têm diante dessa frustração. Também conversamos sobre alguns conselhos que eu estou te dando sobre isso, como baixar as expectativas, focar e ser grato pelo que você tem, multiplicar a partir disso, acreditar que você pode melhorar um pouco a sua vida, que você não precisa acreditar em narrativas que dizem que você não pode nada, que Deus é um instrumento de transformação, mas a gente precisa entender a vontade de Deus para não ficar correndo atrás de grana, que não é isso que Deus quer para nós, que a gente quer um reino de Deus seja implantado com aquilo que é bom, que é de boa fama, que é de justo no mundo. E a terceira coisa que eu tenho para você é: também é importante que a gente desconfie da narrativa de que todas as portas estão fechadas para nós por causa de um grande sistema maligno. Também é importante que a gente, estou repetindo, desconfie das narrativas que dizem que quando uma porta está fechada, quando o sistema não deixou eu subir, é porque existe um grande sistema maligno que me impede de crescer, porque existe uma porta fechada por um satanás, por um opressor, por alguém que diz que eu não vou crescer, que me obrigou a ser pequeno, me obrigou a ser escravo, sabe? Que eu não posso crescer porque o sistema está quebrado. Vamos desconfiar dessa narrativa. Porque, como eu disse, o indivíduo começa a acreditar que ele trabalhou muito e não alcançou o que queria. Então, o problema é algo externo que impede que ele cresça. Ao mesmo tempo, ele para de investir em si porque acha que já chegou no ponto que era bom o suficiente para as coisas acontecerem. Então, essa é a fórmula de estagnação. Se o culpado é outro, que me faz não crescer, e eu já sou bom o suficiente que não preciso investir mais em mim, então eu fico estagnado nesse ponto. E agora a gente tem que desconfiar dessa narrativa, certo? Eu vou fazer algumas perguntas que fazem a gente desconfiar dessa narrativa. Primeira, mas se a porta é apenas um critério de seleção de qualidade? Vamos supor que a porta não seja um grande opressor que está me impedindo de crescer, mas ela seja apenas um processo de seleção. Ou seja, ela está selecionando os melhores para subir um degrau na escada. E se ela é uma porta de seleção, pode ser que você não alcançou os critérios da seleção e não que você está sendo oprimido por um sistema que não deixa você crescer. Se você acreditar nisso, você deixa de investir em si. Mas se você tivesse investido em si e passado mais um tempo investido em si, será que você não tinha alcançado esses critérios? E se a porta fechada fosse um sinal de que você não está tão preparado assim para crescer? Você está andando e encontrou uma porta fechada. Você diz, meu Deus, estão me oprimindo. Mas vamos supor que não seja opressão, que seja o fato de que você ainda não está pronto para passar por um grau de responsabilidade maior.
Se essa porta é um sinal, então eu deveria ouvir esse sinal e me capacitar e me preparar a partir desse sinal e não ignorar esse sinal. Olha, outra pergunta. E se você acreditar que a porta fechada é um grande opressor, não está lhe deixando apenas confortável com um discurso de vitimismo? Será que você tem acreditado um discurso de vitimismo quando na verdade deveria estar pensando se há coisas que você deveria mudar para que essa porta abrisse? Não estaria você se auto-sabotando quando desistiu de investir em você mesmo? Tudo que eu estou falando aqui está gerando uma ideia que é a seguinte: existe um ponto cego em você. Você acha que já alcançou um nível de sabedoria, mas na verdade você ainda tem muita coisa para mudar, só que agora você só está culpando uma porta fechada por todos os seus problemas. Mas aquela porta fechada pode estar lá porque você ainda não alcançou o nível que deveria alcançar. Ou não alcançou o nível de entendimento, ou a sabedoria, o conhecimento que deveria alcançar. Ela é um sinal de que você deveria mudar algo em si e não um grande opressor que está contra você. E aí olha só o que diz João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E as Escrituras são elas que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Jesus está falando com os fariseus e os saduceus, aquele pessoal que dizia que tinha todo conhecimento, que já era bonzão, que não precisava melhorar em nada. É o pessoal que era dono do pedaço. Ele diz, olha, vocês dizem que tem todo conhecimento, que conhece as Escrituras, que conhece tudo o que acontece. Mas acontece que elas falam de mim. Como é que você me vê aqui na tua frente, diz que conhece a Bíblia, que fala de Jesus e não acredita em mim? Porque há um ponto cego em vocês. Vocês dizem que acreditam, veem Jesus, e na hora de acreditar em Jesus e aceitar Jesus, não aceita. Como é que você diz que acredita numa Bíblia que fala em Jesus, e na hora que é para dizer aceito Jesus, você não aceita? Porque há um ponto cego, há uma cegueira, há algo de você que você não está enxergando, que deixa você aquém do que deveria ter. Era para você aceitar o Messias e não aceita. Por quê? Porque você tem um ponto cego, você não consegue enxergar direito as coisas que você está estudando. Embora você diga que é super estudioso, na prática você não tem visto Jesus na tua frente. Desconfiar da premissa da porta fechada porque o sistema te odeia pode lhe dar boas autorreflexões que vão lhe permitir crescer. Aliás, essa era uma das principais ferramentas que eu sempre utilizei quando gostava de treinar pessoas lá no meu antigo trabalho. Eu às vezes recebia elas para... Elas me pediam conselhos. Felipe, como crescer nessa profissão? Como me desenvolver? O que você acha que eu estou precisando para melhorar meu trabalho? Uma das principais ferramentas que eu tinha era demonstrar para essa pessoa que ela tinha pontos cegos. O que é o ponto cego? Você já acha que alcançou o sucesso, ou a capacitação, ou você já acha que você é bom. Mas eu te mostro falhas e dificuldades na sua profissão, nas suas habilidades, na sua visão, que demonstram que você ainda tem que crescer muito. E essa consciência de que eu estou errado me faz investir mais na minha capacitação, no feedback, no meu crescimento. Então, demonstrar onde aquela pessoa está falhando pode fazer ela crescer muito mais, porque ela vai sair de uma situação de um ponto cego para uma situação de consciência e transformação. Bacana? Eu tenho dois exemplos para você interessantes. Uma vez, isso aqui é meio engraçado, mas um ministro de música da igreja que eu participava, ele uma vez ficava recebendo CDs de bandas que queriam tocar na igreja. Então ele recebeu um CD dizendo assim, olha, nós somos a banda tal, queria um espaço aí na sua igreja, um lugar para a gente tocar, um culto. E sempre que esse pessoal manda um CD, ele também queria um dinheirinho de oferta, né? Alguma coisa assim. E aí uma vez esse ministro de música recebeu um CD de uma banda. E a pessoa e ele recebeu e ficou por lá, tal, escutou, e era muito ruim. O pessoal desafinado, complicado, e ele não queria muito responder, porque estava com vergonha de responder. Mas o pessoal ficou insistindo tanto e ligando para ele, que ele falou, olha, a gente na nossa igreja não tocamos esse tipo de música que vocês fazem. Aí o cara lá, mas que tipo de música vocês tocam? A gente pode tocar outros tipos de música. A gente não toca esse tipo de música desafinado. A gente não toca esse tipo de música ruim. E o cara ficou super chateado. Mas, de fato,
Quantas vezes a gente oferece muito nosso serviço para os outros, mas a gente está oferecendo um serviço desafinado, um serviço ruim, e é por isso que as portas estão fechadas? Uma outra história, eu tenho um amigo que cuida de redes sociais de muitas pessoas. E ele me mostrou a rede social de um músico que ele estava cuidando. E eu vi lá, tinha não sei quantos mil seguidores no Instagram, era uma coisa assim muito grande. Eu perguntei, rapaz, você está cuidando da rede social de um grande músico? Aí ele me contou um negócio diferente. Ele falou o seguinte, olha, Felipe, mas eu sei, porque trabalho com ele, que parte desses seguidores aqui, boa parte, foram comprados. Ou seja, o cara tem 50 mil, 100 mil, 150 mil seguidores no Instagram, mas 50 mil foram comprados. O cara botou, então, às vezes até o maior número, 120 mil foram comprados. Então esse sucesso todo que ele aparenta é mentira. É uma estratégia de marketing para as pessoas acharem que ele está bombando. Nessas duas histórias você tem esses dois elementos. Uma pessoa, uma banda, que vendia um CD e parecia que ela estava pronta para oferecer o seu serviço, mas era um pessoal desafinado. E o trabalho para fazer com essa banda seria mostrar os erros e os caminhos que eles poderiam seguir para crescer. Mas já tinha outro músico que ele já achava que era bom o suficiente, achava que o problema era que as portas estavam fechadas porque o sistema já era muito competitivo, já tinha muita gente explodindo, que o Instagram não ia favorecer ele, e ele decidiu hackear o jogo comprando seguidores. Ele decidiu investir um dinheiro para fazer uma mentirada para mostrar que ele já era bom. Gente, isso é um grande problema. É quando você acha que a porta está fechada porque é uma grande conspiração contra você e você só vai vencer arrombando a porta. Quando você faz isso, você deixa de perceber se havia problemas em você. Vamos supor que esse músico que comprou milhares de seguidores não fosse um músico ainda capaz de estar no sucesso que ele estava. Ele ainda precisava de um bom caminho, de muitos shows, de muitos relacionamentos, de algumas músicas de sucesso para ter aquele tamanho. Quando ele compra seguidores, dá uma falsa sensação de que ele é alguém e ele não é. Ele acha que vai explodir a partir dali e não explode. Depois fica com raiva, por quê? Porque o que ele deveria ter feito não era comprar seguidores, era se perguntar: por que eu ainda não consegui lançar bons sucessos? Por que eu ainda não consegui fazer uma boa base de fãs? Por que eu ainda não consegui tocar o coração das pessoas com a minha poesia? O que falta na minha poesia para alcançar as pessoas? O que falta na minha visão de mundo, na minha banda, nos meus empresários? Ou seja, podia ser que houvesse vários elementos na sua vida, na sua estrada, na sua história, na sua capacidade que precisavam ser analisados, mas ele decidiu pular por tudo isso achando que um hack, um pulo do gato, comprar seguidores, resolvia a sua situação. Na maioria dos casos, e 100% dos casos, das vezes, a pessoa vai ficar pagando e não vai chegar a lugar nenhum, porque ela deveria estar olhando perguntas sérias, receber um feedback sério e ajustar estruturas sérias nela mesma, que fariam ela crescer. Como ela não fez isso, daqui a pouco vai ficar frustrado, culpando o famoso sistema corrupto. Eu já participei de muitas reuniões onde o nome de várias pessoas eram discutidos para ocupar cargos melhores, para fazer freelancers melhores, para alcançar salários melhores. E quando o nome de algumas pessoas era citado, também era citado os momentos quando aquela pessoa não entregou o que foi pedido, das rebeldias de relacionamento que ela fazia dentro da empresa, das dificuldades que ela colocou várias vezes, da falta de habilidade que ela teve em determinadas situações. Então, às vezes o seu nome está sendo dito em várias reuniões, mas também está sendo mostrado nessas reuniões que você ainda não atingiu o nível de capacidade e relacionamento que você precisava para estar ocupando cargos melhores. E toda vez que você vê uma porta fechada, pode ser, foi uma grande conspiração contra você, é o sistema que está quebrado, beleza, mas vamos supor que não seja. E que seja porque você ainda precisa mudar coisas na sua vida. Então, em vez de só deixar para lá e parar de investir em você, faça perguntas. O que está faltando? O que eu ainda preciso melhorar? Como eu posso crescer mais? Talvez isso sejam perguntas essenciais que estejam faltando para que você possa crescer um pouco mais.
Às vezes a gente não precisa pensar de sair de uma situação totalmente ruim para uma situação maravilhosa. Mas podemos pensar, como eu faço para melhorar um pouquinho? Como eu faço para alcançar um pouco mais? Bacana? Olha, esse foi a nossa primeira aula de mentoria. Eu achei legal. Foi longo, né, gente? Foi grande. Eu achei que precisava. Se eu estou chamando isso de um ensino, de abrir a sua mente, de te capacitar, eu achei que precisava ser uma aula maior. Uma aula assim que eu pudesse mexer em algumas engrenagens da sua mente. Se fosse só um discurso rápido, não faria diferença, não seria substancial, não causaria um impacto. Eu vou esperar para ver como é que as pessoas recebem esse vídeo. Se esse vídeo ficar bem recebido, se tiver muitas visualizações, tiver assim bons comentários, eu vou preparar um segundo. Bacana? Mas eu vou esperar a resposta de vocês. Aí vocês me dão um feedback para me ver se vocês querem que eu continue fazendo vídeos como esse.